Estamos começando mais um episódio do Contrariar. Nesse episódio, a gente vai falar sobre censura ou proteção, no caso do STF com as redes sociais, que é um caso que está no mundo inteiro sendo debatido até onde vai a liberdade de expressão, até onde o Estado pode ir para nos proteger de crimes na internet, qual seria esse limite, porque hoje, claro, mais focado no Brasil, que é onde a gente mora, o STF ele está tomando decisões que vão muito além do que ele fazia antes. Ele está criando leis, como ele mudou o Marco Civil da internet, ele não é o poder legislativo, ele é judiciário. Então, teoricamente, não era para ele criar leis, mas é simplesmente o que ele quer fazer agora. Ele também está querendo proibir pessoas de falar, que, segundo teoricamente a Constituição, a censura prévia ela é um crime por causa que a gente já passou pela ditadura, então era algo horrendo naquela época, mas hoje já não é. Então vai ser um debate mais pegando sobre esses assuntos envolvendo mais a censura ou é uma proteção? É isso aí. A linha é tênue. Eu vou defender que a decisão do STF é uma proteção contra crimes graves que circulam em massa e que as plataformas, com todo o seu poder de amplificação, não podem se eximir de responsabilidade. Mas, claro, também não vou negar que há um risco de exagero. A grande questão é equilibrar proteção e liberdade. Vamos discutir ponto a ponto. Então, o primeiro ponto desse debate será se é uma comparação. Isso é uma proteção contra crime ou é uma censura prévia? Porque isso fica num limite muito grande, que uma censura prévia, o que é? É você proibir alguém de falar algo que ela ainda não falou. Por exemplo, no caso que eu falei antes do Reckless Man, ele criticou muito uma loja de minifigures, que é a Bricks and Minifins, que loja de Lego, que revende Lego. E essa loja também nos Estados Unidos entrou na justiça e conseguiu proibir ele de falar, citar o nome dessa empresa. Ele poderia querer fazer um vídeo falando: "Não, eu errei tudo, a Briggs Minifins está correta, eu realmente tudo foi errado", mas ele não pode, porque ele sofreu censura prévia, porque eles já estão levando em consideração que se ele falar, ele vai tentar prejudicar mais a imagem dessa empresa. E já chegando também no ponto, a proteção contra crimes. Porque tem coisas que realmente são crimes que a própria rede social já, eh, bate muito quanto fotos de menores em posições não muito aceitáveis. Isso eh, ela já quebra muito. E, drogas, vender drogas na internet, também já tem esse combate sendo feito. O que, no meu ponto de vista, o STF está querendo fazer vai mais para a parte da censura prévia, porque para os crimes cibernéticos, tudo já existe. Porém, o que eles querem agora é simplesmente lhe colocar uma pressão, principalmente nas redes sociais, que eles estão tirando a responsabilidade que era da pessoa que posta, colocando nas redes sociais, por exemplo, o YouTube, que a gente está. São milhares de vídeos que são colocados todo tempo, não tem como fazer uma verificação de tudo. E o algoritmo ele pode ser distorcido, você pode conseguir contornar para falar de certo assunto. Então, só porque eles não conseguiram automaticamente ver um vídeo que fala sobre algo criminoso, que eles são culpados por isso. Antes, no Marco Civil, eles eram culpados se eles se a justiça chegasse, falasse: "Ó, tem que remover esse vídeo porque ele está fazendo crime A, B, C, D". Aí, se eles não removessem, eles eram culpados. Agora não, eles já estão, eles já são culpados só por ter esse vídeo. Então o que vai ocorrer? O YouTube vai começar a limitar a quantidade de coisa que pode ser colocado. Ele não vai deixar falar de qualquer coisa, principalmente talvez vai começar a cortar o pessoal da política, porque tudo pode ser ato antidemocrático. Então, isso vai acabar virando uma censura prévia na desculpa de ser uma proteção contra crime, culpando as redes sociais. Olha, entendo o receio, mas eu vejo assim. Proteger contra crimes não é censura prévia, é um dever de cuidado. A diferença é que não estamos falando de opinião impopular ou crítica. Estamos falando de crimes graves, como pornografia infantil ou incitação ao suicídio. Esperar sempre uma ordem judicial pode deixar o dano irreversível.
Plataformas não são meros murais. Elas impulsionam, monetizam e escolhem o que viraliza. Se a plataforma lucra com a amplificação de um conteúdo criminoso, ela tem sim um grau de responsabilidade. Não é sobre censurar opinião antes de existir. É sobre agir quando o que está circulando já é flagrantemente ilícito. Agora me diz, você acha mesmo que uma plataforma não deve responder nem quando ela recomenda ativamente um conteúdo criminoso para milhões? A questão é que a rede social ela não recomenda algo. O algoritmo não é essa caixa misteriosa que ficam colocando como "Oh, o algoritmo, ninguém sabe como ele funciona". Sim, a gente sabe como ele funciona, é simplesmente ele vê o que é que você gosta de assistir, o que é que você interage mais, o que é que você fica mais tempo, ele quer que você fique na rede social, então ele vai lhe colocar aquilo que você quer ver. Se você fica vendo muitos vídeos de gatinhos, você fica curtindo, você fica mandando mensagem: "Ô, que coisinha fofa". Ele vai continuar lhe mandando vídeo de gatinhos. Ele não vai, na maioria das situações, né, ele não vai querer lhe colocar isso. É claro, tem as suas, exceções, né. Por exemplo, se você for nas redes sociais da China e comentar sobre o massacre da Paz Celestial, aí você não vai ter alcance. Nas inteligências artificiais da China, elas vão falar que isso não existe, mesmo tu tendo fotos, vídeos, ser altamente documentado, mas lá é proibido. Mas a gente está falando de uma ditadura já completamente que todo mundo sabe que aquilo é uma ditadura. Já no caso das as redes sociais, elas terem recomendações ativas, qualquer pessoa pode, pagar para um vídeo eh, ter mais destaque, ele jogar para mais pessoas. Você pode fazer promoção de um vídeo, mas é você que está fazendo, é você que está colocando dinheiro. O YouTube, ele não escolhe: "Ah, eu quero que esse vídeo tenha especial", ele não tem essa ativamente: "Eu quero isso". O Facebook não coloca, escolhe manualmente: "Eu quero esse". Ele vai mostrar o que você quer e se alguém pagou para publicar, que tem um robô que fica analisando, e sempre que você coloca o anúncio, não é automático, você colocou o anúncio no YouTube, ele automaticamente está lá. Não, ele passa por uma análise de um robô, que não tem como ser uma análise humana pela quantidade de vídeos que são colocados, então passa por esse robô. E se alguém reclama, esse vídeo é removido. Então a plataforma está indo isso, porque ela deveria ser penalizada por ela já estar fazendo isso. Eles querem limitar para que as pessoas não possam fazer isso. Eles querem que crie algum tipo de controle para que tenha um sindicato, alguma coisa que vai regularizar isso e vai dar poder a um grupo de pessoas para escolher o que é que pode e o que não pode. Eu concordo que algoritmos não são mágicos, mas eles amplificam. E se há lucro em impulsionar algo que causa dano grave, a responsabilidade não desaparece. Mas vamos lá. Você mencionou o risco de controle por um grupo. Não é melhor então que a lei e o judiciário estabeleçam parâmetros? Afinal, quem decide o que é ilícito é a lei. E crimes como tráfico de pessoas ou incitação ao ódio não dependem de opinião. Se a plataforma não pode se esquivar, como garantir que não se crie um ambiente em que as plataformas lavem as mãos enquanto crimes continuam? Como você propõe proteger as vítimas sem nenhum dever prévio? A questão que já não é que não se deve proteger as vítimas, é que já existe lei sobre isso. De tudo que falou, já existe leis quanto a isso, que se as pessoas forem pegas fazendo os crimes que eu prefiro não citar exatamente pelo algoritmo do YouTube, ele não gosta que use essas palavras. Exatamente, que se usa, ele já vai cortar o seu vídeo. Então, isso já é um mecanismo que ele está fazendo ativamente, mas é porque você comparar o que tem no YouTube com o que tem numa TV, a TV ela só tem cada dia programação de 24 horas, porque ela é um canal e ela só está passando aquele. O YouTube não, são milhares, milhões, talvez até bilhões de horas que são colocadas todos os dias. Então, é nesse ponto que é humanamente impossível se ele manter a liberdade de você poder fazer o seu canal, o YouTube, your channel, você vai poder ter essa liberdade. Agora, se o governo conseguir o que ele quer, que é limitar, então
ele vai ter tipo, algum tipo de limitação que vai ter que escolher quem pode ou não. Porque só assim para o YouTube poder ter conteúdo, porque ele não pode se arriscar de, vou deixar qualquer um fazer seu vídeo, porque se qualquer um fizer, se alguém falar uma besteira, eu vou ter que ficar pagando multa, porque não, eu repito, não é o YouTube que escolhe. O algoritmo só está mostrando que você quer. O problema é que a maioria das pessoas, ela vai comentar num vídeo enquanto ela não acredita. Porque você falou isso, você está errado, você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, acaba que você está dando mais interação nos vídeos que você é favorável, quer dizer que você é contra, do que os que é favorável. Porque é muito bom para o algoritmo ver que as pessoas estão comentando. Porque se elas estão comentando é que elas estão engajadas. Se elas estão engajadas é porque elas gostaram. É a lógica dele. E que você vai querer ver mais ou para reclamar mais, então ele vai te mostrar mais o que você está comentando. E as pessoas comentam no que não gostam. Mas isso a gente já está chegando no segundo tópico, que é as Big Techs, elas são neutras. Eu defendo que a maioria das Big Techs, elas tentem a ser mais neutras por causa que se elas escolherem um lado, elas vão perder o outro lado. E elas querem a maioria das pessoas eh, estejam usando para elas poderem ganhar dinheiro com os anúncios. E como, por exemplo, o X antes. O X, ele, que é quanto era o Twitter, ele tinha todo um grupo de pessoas que fazia o controle lá de o que era ou não fake news e tal. E quando o Elon Musk comprou, aquilo ali só ficava colocando fake news de um lado. Por quê? Lógico, é humanamente impossível uma equipe conseguir ver todos os twitters que eram colocados. Então, ele selecionava só daqueles que eles não gostavam. Que não era nem, cara, a gente não viu o outro porque não conseguiu. Aí por isso que tendia mais para um lado, mas porque eles se focavam naquele lado. Mas agora com a nota das comunidades, que é exatamente fugindo desse grupo de pessoas no topo que vai controlar, que é a comunidade que vai indo lá, um sistema extremamente inteligente, que várias redes estão indo para isso, porque o próprias pessoas ficam falando se aquela notícia, aquele texto que for é verdadeiro ou falso, e vai pessoas concordando ou não. E daí eles vão ver o que é que tem mais relevância, mais pessoas concordam, e daí vai ter uma coisa que funciona muito mais rápido, porque são quase todos os usuários podendo fazer isso. E os próprios usuários validando, e várias pessoas, eles sempre mostram para espectros diferentes, que a rede social tem como saber qual é o teu espectro, e tem um resultado muito melhor de veracidade do que é mentira e do que é verdade, do que ter uma empresa que faz isso, porque a empresa ela é limitada, porque ela não tem como ter tantas pessoas como a própria rede social. A neutralidade das Big Techs é relativa. Elas têm interesses comerciais, sim, mas dizer que elas só mostram o que você quer simplifica demais. Algoritmos amplificam o que é engajante, mesmo que seja nocivo. Não é uma questão de escolher manualmente, mas se um sistema amplifica, ele tem impacto. E quando falamos de crimes graves, não dá para contar só com a comunidade. A responsabilidade legal é um dever. Pergunto: se a comunidade falha ou polariza, a plataforma fica isenta quando o dano já acontecer? Eu acredito que não. Por isso, a responsabilização não é censura, é precaução. E sim, transparência e justiça precisam melhorar, mas ignorar o impacto não é caminho. Vamos equilibrar. Como você sugere proteger a liberdade sem deixar vítimas no limbo? A questão é que sempre vai ter vítimas. A vítima vai ser a pessoa que vai ser calada também, ela pode ser uma vítima, ela está sendo impedida de falar, ela está perdendo um dos poucos bens base da humanidade, que é você ser livre de expor sua ideia, porque ela tem uma censura prévia daquilo. Ela não poder mais postar vídeo no YouTube, por exemplo, de política, porque o YouTube tem medo de sofrer multas a rodo, e então tem as pessoas que estão sendo punidas por isso. E vai ter as outras que vão ser punidas. A questão é, qual é o mais eficiente? É mais eficiente você colocar o poder num grupo pequeno que vai fazer esse controle, vai ficar falando lá o que é verdadeiro ou falso, um grupo de pessoas selecionadas, juízes que vão, tem trocentos casos e
eu vou chutar, eu não tenho a menor ideia do número real, mas eu tenho quase que certeza que a gente não tem nem 1 milhão de juízes no Brasil, não tem nem a metade disso, e eles fazem tantos casos eles poderem julgar isso, eles vão selecionar só alguns casos. E se você deixar sistemas de regularização como as notas da comunidade, eles são muito mais eficientes porque eles são bem mais escaláveis. Então, bem mais pessoas vão ser abrangidas com o que é real e também ser colocado o que é falso e também sofrer as acusações para uma conta ser banida porque ela está colocando muitas coisas fáceis. Isso é muito mais escalável. Então, mesmo que vai ter pessoas que não vão ser penalizadas por isso, mas vão ter muito mais. Agora, o que é mais provável? Todas as pessoas da rede social poderem se autorregular com esse tipo de nota da comunidade, ou dar um poder para um grupo pequeno de pessoas para falar o que é verdade ou falso, porque tu está dando muito poder para um grupo de pessoas que as pessoas são corruptíveis, então elas podem usar para o mal, mas você conseguir corromper todas as pessoas da rede social, pô, se tu já corrompeu todos, o que é que aquela rede social vai servir para ti? Mas se tu corromper um pequeno grupo para controlar aquela rede social, é muito mais fácil para você ir para o lado ruim. A questão não é substituir liberdade por controle, mas equilibrar. Sim, a comunidade pode ajudar, mas crimes graves não podem depender só de autorregulação. A lei existe para proteger, e um sistema sem nenhum dever de cuidado é a omissão. Claro, um grupo pequeno de controle tem riscos, mas deixar crimes rolarem até alguém denunciar não é solução. O ponto é: responsabilização não é censura. É colocar limites para evitar o dano. E eu repito: liberdade de expressão é essencial, mas não absoluta. Meu desafio para você: como garantir que a liberdade de expressão não vire um escudo para plataformas lucrarem com a perpetuação de crimes sem nenhuma responsabilização? Eu acho que isso entra já mais ou menos no terceiro tópico, que é quem decide o que é ilícito. Porque tu falou, deixar rolar enquanto ninguém está vendo. Enquanto ninguém, quer dizer, que ninguém reclamou. Mas se ninguém reclamou é porque, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas não viu. Então, se a maioria das pessoas não viu aquela coisa ilegal, porque ninguém foi mandou falar que aquilo é um conteúdo errado, ou que colocou uma nota da comunidade. Se ninguém está vendo para colocar isso, então aquilo também não está tendo um alcance grande, está sendo limitado. E até tem um efeito lá da Barbara Streisand, né? Que o cara tinha tirado a foto da casa dela, que tinha só tem dezenas de pessoas. Aí ela abriu que tinha visto, aí ela abriu o processo e foi para milhões de pessoas. Tá, pode gerar até esse efeito. Mas agora, se as pessoas estão vendo aquilo, então se tem esse poder das notas da comunidade, se tem o poder das pessoas poderem marcar aquilo como errado, então, se está aparecendo para muitas pessoas, vai ter as pessoas que vão questionar. Se não estão questionando, é porque não está indo para muitas pessoas. Não vê como não cola essa lógica de falar que eles mostram para muitas pessoas, mas o controle deles, de quanto tem esse controle, não funciona. Funciona se fosse o Estado, porque o Estado que tem muito menos pessoas para ver o conteúdo que está indo, ele também não vai ver. Se a maioria das pessoas da rede não está vendo, como é que o Estado vai ver? Então, e vai entrar também, puxando para o tópico mesmo, quem vai decidir o que é ilícito? É claro, tem coisas que a gente já falou que todo mundo sabe o que é ilícito, mas tem outras coisas que não sabe, é a fake news. Eu me lembro quando estava na época das últimas eleições que alguém tinha falado que a inflação mensal do Brasil estava, quer dizer, a inflação mensal da Argentina estava sendo quase a inflação anual do Brasil. Aí um desses fact-check falou, não, é mentira, porque a inflação do Brasil, eu não me lembro os valores, eu vou falar aqui aproximadamente. A inflação anual do Brasil estava em 10%, já a inflação mensal da Argentina era em 6%. Tá, tinha essa diferença, tinha 4%, tá. Mas se a mensal da Argentina estava em 6%, então a do ano estava mais de 72%, então qual era a distância maior?
era de 72% para 10% ou de 6% para 10%? Então, aí eles fazem a jogada, que realmente era comparável? Não, para uma inflação 4% é muita coisa, mas é muito mais discutido o maior. E esse é um exemplo que eu quis colocar, que eu não, para não ferrar o meu canal, mas tem outros exemplos de pessoas que simplesmente por criticar algo foi tratado como um crime. Então, quem vai decidir o que é crime? Eu acredito que o melhor é as notas da comunidade, essas coisas, falar que ó, isso é mentira, ou esse é um conteúdo falso, poder marcar as próprias pessoas poderem fazer isso, quando a maioria, que nem na política, a gente não vota na maioria das pessoas, o político é o que é o eleito pela maioria, então é a mesma coisa, a maioria vai dizer que aquilo é errado, quando não é coisas que é, a gente sabe que aquela lei é clara falando que é errado, porque tem muita coisa que não é. Por exemplo, falar que é mentira não é uma coisa tão clara. Olha, você levantou um ponto importante. Nem tudo é preto no branco. Só que crimes definidos em lei, tráfico, incitação ao ódio, pornografia infantil, não dependem de opinião ou de votação de comunidade. A lei já diz. Fake news e zonas cinzentas, concordo, precisam de transparência e debate. Mas o ponto do STF não foi calar opinião. Foi dizer que se uma plataforma amplifica um crime grave, ela não pode dizer que é só um mural. O desafio é: como garantir que, ao coibir crimes reais, a gente não acabe calando o debate político? Aí eu concordo. Precisamos de regras claras, direito de recurso e nenhum abuso do poder. Quer continuar no próximo tópico? Não, porque tu me falou uma coisa que eu achei bem estranho, que tu falou que incitação ao ódio é algo claro. Como é que pode ser? Tem pessoas que dizem só porque se alguém falar, por exemplo, um exemplo, se alguém falar que o Brasil tem muitas leis que favorecem a mulher e não favorecem e que prejudicam o homem, tem pessoas que falam que isso é incitação à morte, que ele está falando que as mulheres têm mais poder, então quer dizer que tem que penalizar as mulheres mais. Não, ele só está fazendo uma crítica, mas as pessoas usam críticas como incitação ao ódio. Você falar mal do STF por motivo A, B, C, você está incitando ódio contra o STF. Então, incitação ao ódio não é nada claro, como você colocar. Crítica legítima é uma coisa, incitação ao ódio é outra bem diferente. A lei não pune opinião impopular. Incitação é quando se convoca violência ou discriminação real contra grupos protegidos. Claro que tem gente que exagera e usa o termo errado. Por isso a aplicação precisa ser cuidadosa. Mas em si, incitar ódio não é só criticar uma lei. É incentivar atos violentos ou atacar a dignidade de pessoas por serem quem são. Aí é papel da lei e do judiciário, não do gosto do momento. O ponto é, a gente precisa de aplicação justa e não de pânico generalizado. Mas você mesmo disse, alguns pontos são claros. Vamos garantir que os claros sejam combatidos sem sufocar o debate. Algum ponto final antes do próximo tópico? Eu acho que os que são claros, a própria rede social já são claros. Não tem nudez em rede social, é muito difícil você ver. Tem alguns que tentam fazer algumas gambiarra, mas em si ela já tem conteúdo infantil, essas coisas. Tudo, eles já fazem muito conteúdo sobre isso. O que tem o problema é essa questão de citação ao ódio. Agora a gente indo para o próximo tópico, os atos antidemocráticos, que o próximo tópico é sobre política e atos antidemocráticos, que é outra coisa que é extremamente ampla. O que é um ato antidemocrático? E ainda as pessoas que defendem os atos antidemocráticos hoje são as pessoas que reclamam da ditadura militar, que teve no passado no Brasil, que eles faziam a mesma coisa. Você está fazendo um ato antidemocrático, é contra o Estado, é contra a família, e penalizava as pessoas por isso. Agora, a mesma coisa, você criticar algo é um ato antidemocrático. Você criticar um político ou um cargo alto do governo, como o STF, é um ato antidemocrático. Você criticar um funcionamento de algo do governo, como, por exemplo, você criticar a urna, é um ato antidemocrático. E isso é você não poder criticar algo, então quer dizer que nada mais pode mudar, porque se você não pode criticar, a própria Rússia faz isso. Ela tem a lei dos atos antidemocráticos lá, que se você critica o governo, você está prejudicando o governo.
Então, se você está prejudicando o governo, você está prejudicando a situação de todos. Então, você não pode criticar o governo para não prejudicar ele. E se você fizer isso, você vai ser preso por não sei quantos anos. São coisas muito amplas para uma rede social poder controlar isso para ela não ser punida. Eu entendo o receio, e ninguém quer um ambiente onde crítica legítima seja calada. Mas, de novo, não é criticar o governo que caracteriza ato antidemocrático. É, por exemplo, convocar golpe, incitar violência ou tentar destruir a legitimidade democrática sem base. Claro que isso tem que ser aplicado com critério. Se for genérico demais, vira risco de abuso. E é por isso que o controle judicial é essencial. No fim, não podemos confundir proteger a democracia com silenciar crítica. O desafio está em como aplicar isso com transparência e sem excessos. Vamos tentar manter o foco na distinção entre crítica legítima e ataque real às instituições. Certo? Vamos seguir para o próximo tópico, se você quiser. Eu questiono muito isso que você falou, porque se você tá dando poder para alguém decidir o que é um ato antidemocrático ou não, porque não tem uma coisa clara, inequívoca, você está incitando algo. O que é incitar? Eu, por exemplo, estou falando agora que sobre a liberdade de expressão, então quer dizer que eu estou incitando as pessoas a falarem mal do governo e tal? Não, eu estou só colocando uma opinião, mas isso pode ser usado. Cara, se você falou, você incitou uma pessoa que fez uma outra coisa, que incentivou uma outra pessoa e criou uma reação em cadeia, que aí uma certa pessoa fez algo errado. Mas não, eu sempre defendo que palavras não têm poder, ações têm. Eu falar que sou contra a coisa A ou B, eu não estou fazendo nenhuma ação, eu só estou expressando a minha opinião. E também nessa sua lógica que o judiciário que tem que. E se você questionar o judiciário não vai tender a se defender porque você está criticando ele. Então ele tem essa autodefesa dele. E quando você tem a liberdade, como por exemplo, nas redes sociais, nas notas da comunidade, não tem como um grupo tomar o controle, porque são todas as pessoas que estão na rede social. Agora, se você dá só para o judiciário ter essa palavra final e ele escolher essas coisas subjetivas, que é claro, quando não é algo subjetivo, como a gente já falou antes, tá claro, então todo mundo sabe. Se você atirar em alguém, isso é um crime. Beleza. Se você tirar algo de alguém, isso é um crime. Mas quando você fala que você tirar da dignidade de alguém, a pessoa se sentiu mal pelo que você falou, o que a pessoa sente do que você falou, não pertence, não é culpa sua, é culpa dela. Se alguém falar que eu sou magro, eu posso me sentir mal, mas eu tá me sentindo mal porque eu quero. Porque aquela palavra em si não fez nada comigo. Se eu sou uma pessoa que, beleza, eu sou magro mesmo, e daí? Tá, não mudou em nada. Por isso, as palavras não têm poder. Mas agora, se a pessoa chegar pra mim e bater em mim porque falar, tu é magro, tu não serve pra nada, tu não tem força pra nada, por exemplo, aí ela já está tendo uma ação. Aí isso é um crime, porque ela está batendo em mim. Entende que eh, a palavra em si não afeta, mas a ação afeta. A palavra só afeta quem quer. Você tem razão ao destacar que palavras e ações não são a mesma coisa. No entanto, o direito reconhece que certas palavras, quando têm o potencial de gerar dano concreto ou ameaças reais, precisam de limite. Não é sobre proibir crítica ou sentimento pessoal, mas sim impedir incitação clara de violência ou ódio. O STF, ao criar parâmetros, tentou equilibrar liberdade com responsabilidade. Concordo que subjetividades são perigosas, mas é por isso que a aplicação deve ser rigorosa e transparente. No fim, a gente precisa de debate, recurso, mas também não podemos fingir que toda palavra é inofensiva. Vamos seguir para o próximo tópico e amarrar isso? Agora, o próximo tópico é a censura estatal versus censura privada. Eu sou um defensor vamos dizer assim, dessa censura privada. O YouTube escolheu o que pode ter nele. Se ele não quer que tenha tal coisa, não quer. Porque ele é uma plataforma.
E se você achou ruim, você tem a liberdade de poder fazer a sua própria plataforma e colocar as coisas que você acha ruim que no YouTube não pode. Mas agora, quando o Estado proíbe alguma coisa, você não tem a opção de, eu não gosto das leis do Estado A, então eu quero usar as leis do Estado B. Não é assim, porque ele lhe obriga a aceitar aquilo. Então, por isso, a censura privada é algo válido, porque não limita você de fazer aquela coisa, porque você pode fazer em outro canto. Mas a censura estatal é algo perigoso porque vai proibir você de qualquer maneira fazer algo. Além de o YouTube lhe proibir de fazer algo, não vai ter um policial que vai chegar com uma arma na sua casa. Se o Estado vai chegar um policial com uma arma na sua casa. A diferença entre censura estatal e privada é clara, mas também é um pouco mais complexa. O Estado tem o monopólio da força, e por isso qualquer restrição estatal sobre a expressão tem que ser bem justificável. Mas ao mesmo tempo, plataformas gigantes não são qualquer canto. Se o YouTube ou outras gigantes restringem amplamente o debate público, isso tem impacto real. A decisão do STF tenta equilibrar. Não é o Estado dizendo o que você deve pensar, mas exigindo que plataformas, ao terem um poder enorme, tenham responsabilidade mínima. O ideal é que nem Estado, nem plataforma abusem. E você também não pode ignorar que, na prática, criar uma plataforma do zero é quase impossível para competir. Então, sim, o Estado precisa ter limites, mas plataformas que moldam o debate público também têm responsabilidade. Vamos agora entrar no último tópico? Eu não diria que é quase impossível, porque tem, por exemplo, a SpaceX. Todo mundo fazia piada de um foguete estar ré. E ele foi lá, fez e tudo, e depois que ele já dominou aquilo ali, está num preço extremamente baixo, várias outras empresas que têm muito dinheiro verem que aquilo é um ramo que dá muito dinheiro e estão indo lá. A mesma coisa, se o YouTube começar a proibir coisas demais, sem ser por causa do Estado, né? Isso tem que ter, porque se o YouTube está proibindo por causa do Estado, então não adianta uma outra empresa vir aqui e liberar tal coisa, porque aí o Estado vai cair em cima e ela vai ser penalizada. Eu estou falando de uma coisa que o Estado permite, mas o YouTube não permite, porque aí é uma censura do YouTube em si que não é gerada por causa do Estado. Aí uma outra empresa que tem muito dinheiro, tipo uma Amazon, pode fazer o seu YouTube aqui facilmente, porque ele tem dinheiro, ele tem já servidores no mundo, servidores excelentes do Amazon, e fazer o próprio YouTube do Amazon e vai concorrer e as pessoas vão ver, ali eu tenho a liberdade de falar tal coisa, ali eu posso ter tal coisa. Então, se é algo que vale a pena, eles vão para lá. Então, eu não vejo essa coisa que é quase impossível. É só porque, tipo, o Amazon faz serviço extremamente bem feito dele, então, e não está cobrando um absurdo, por isso que outras pessoas não vão. O YouTube está fazendo um excelente trabalho e também não cobra um valor absurdo, por isso que não tem muita empresa tentando ir, porque sabe que vai ser difícil tirar ele, mas assim como a empresa está excedendo seu poder, outras podem aparecer. Mas com isso a gente chega no último tópico. Não era o Congresso que deveria decidir isso. O Poder Judiciário, ele é para julgar. O Poder Legislativo, que é o Congresso. Quem faz as leis é o Congresso. O Judiciário tem os poderes têm essa tem partição exatamente para cada um tem o seu limite para não entrar na casinha do outro. Mas o Judiciário está entrando na casinha, porque o Legislativo, que é quem faz as leis, fez o Marco Civil da Internet e não penalizava as empresas. E eles que foram colocados lá pelo povo. E o Supremo Tribunal, pensando que eles são mais do que todos, vai lá e não, o povo está errado porque escolheu essas pessoas, o Congresso faz essas leis está errado e tem que ser isso porque eu quero e eu sou o Supremo. Essa é uma crítica válida e a separação de poderes existe por um motivo. O ideal é que o Congresso legisle, claro. O problema é que a realidade da internet evoluiu mais rápido que a legislação. O STF, ao interpretar a Constituição, entrou nesse vácuo para proteger direitos fundamentais. Mas sim, no longo prazo, o ideal é o legislativo definir parâmetros claros. O judiciário agiu porque viu a missão.
Agora, cabe ao Congresso, sim, fazer seu papel, ajustar leis e garantir um equilíbrio duradouro entre liberdade, proteção e responsabilização. Mas a omissão do Congresso, que assim, para mim não existe omissão, porque no Marco Civil falava que, nessa parte que a gente tocou mais na ação da responsabilidade das empresas, das redes sociais, que eles não eram responsáveis, eles só eram responsáveis se a justiça fosse lá, mandasse tirar um vídeo, por exemplo, no YouTube, e o YouTube não tirasse no prazo dado, aí ele seria responsabilizado. E foi colocado isso, não é que eles se omitiram, eles fizeram. O povo votou naqueles políticos para isso. E tem outros assuntos também que o STF se mete falando que, porque o legislativo não fez, então a gente vai ter que fazer. Mas se o povo não quer que tenha essas leis, se o povo não quer que tenha essa regularização, ele votou das pessoas que não iam fazer aquilo. Então, o que dá o direito do STF, que ele não é legislativo, ele é o judiciário, ele só é para ler a lei e colocar lá, ele não pode ficar colocando regras, ele não pode ficar fazendo lei. Quem faz lei é o legislativo. Eu reconheço que há um debate legítimo aí. O STF interpretou a Constituição e, na visão deles, certos direitos fundamentais estavam em risco. Mas eu concordo que, no equilíbrio ideal, o legislativo precisa ser o protagonista. O recado aqui é: se o Congresso não quer que o Judiciário preencha esses espaços, ele precisa legislar de forma atualizada. O povo e seus representantes precisam se engajar. Mas até lá, o Judiciário age onde vê direitos violados. O equilíbrio real vem de um Congresso atuante e de um Judiciário autocontido. E é isso que a gente deve buscar. É, então, a gente vai chegando no final desse debate. Agora eu vou falar os meus pontos, depois você fala os seus pontos, mas eu continuo na mesma, que para mim, ah, você dá um poder muito grande para um grupo pequeno de pessoas, ele vai usar esse poder a seu bel favor. Tudo isso começou por causa que o judiciário começou na Lava Jato e tal, amigo do meu pai, e com isso começou a querer censurar tudo. Não é omissão do Congresso, porque tem o Marco Civil da internet, não é nem que ele falar, não tem nada. Tem lá aquela lei, o Marco Civil, e a lei fala exatamente o oposto do que eles estão fazendo. E eles simplesmente, problema de vocês, a gente que somos os senhores do mundo, que pode fazer tudo. Então, eu acho sim que, no meu ponto de vista, isso é claramente um tipo de censura prévia que está sendo feito. Sempre quando você for pensar se algo é bom ou não, se o que tal órgão do governo está fazendo é bom ou ruim, pense, se a pior pessoa do mundo, que você mais acha horrível, tivesse poder de fazer o que esse órgão ou essa pessoa está fazendo, você ficaria feliz? Porque eu conhecia pessoas que viveram na época da ditadura militar que falavam que era uma maravilha. Mas por quê? Porque eles eram do lado da ditadura do que a ditadura defendia. Então eles não eram perseguidos, eles não tinham nenhum problema. E agora quem é do lado de quem está censurando, que está punindo as pessoas, também é uma maravilha, porque eu não estou sendo punido. Mas imagine que amanhã o Supremo vai mudar para o outro lado. E você ter todos esses poderes para eles, poder fazer lei, de poder controlar gasto do governo, eles já estão falando, vai ter o El Ninho. E aí, o que é que você vai fazer para defender o Brasil do El Ninho? Cara, ele é judiciário, ele não tem que ficar cobrando, é função do Congresso Nacional cobrar o governo sobre essas ações. E não o judiciário. Imagina o outro lado. Sei lá, tá tendo muitas separações, então o que é que você vai fazer tá fazendo contra isso? Por que você não está fazendo nada contra a destruição das famílias e ter que começar a penalizar o governo por causa disso? Então a gente sempre tem que pensar que o seu completo oposto, estando naquele cargo, você ficaria feliz? Se você não fica feliz, é porque tem algo errado ali. Você está dando um poder maior para aquele grupo e está aceitando só porque ele está do teu lado. Então, GPT, agora coloque o que você entendeu dessa conversa sem precisar defender um lado específico.
Olha, eu vejo que você bateu bastante na tecla de que o judiciário está assumindo um papel que você considera excessivo, tirando do Congresso o que deveria ser uma decisão popular. Você está preocupado com a concentração de poder e com o risco de que, no futuro, quem controla possa abusar. Você trouxe exemplos de que o risco de censura é real, especialmente quando o poder de definir o que é ilícito fica na mão de poucos. Em resumo, você defende que a liberdade deve vir com menos interferência e que, se há mudanças a serem feitas, elas têm que vir pelo legislativo eleito. Eu entendo essa perspectiva. Ao mesmo tempo, o outro lado argumenta que, sem alguma responsabilização das plataformas em casos graves, a omissão poderia causar danos irreversíveis. No fim, equilíbrio é a chave. Nem um judiciário que ultrapasse seus limites, nem plataformas sem responsabilidade. Esse debate ainda depende de boa aplicação prática e de transparência contínua.